Oi, Ângela. Boa noite, Douglas. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Ai, obrigado pelo convite. Eu falei assim, gente, agora quem que vai ser? A Josi ou o Douglas? Olha, eu acho que todo o público ia preferir a Josi, mas hoje sou eu aqui. A Josi, falando da Josi, a Josi chegou aqui também. Já vi aí que a galera tá entrando, a Tati, a Rei, enfim, né? O pessoal fora de quadra, legal, gente. Tiago, todo mundo em peso. Tiago, boa noite. Daqui a pouco chega a Silvana atrasada também. Miriam, sempre atrasadas. Mas elas chegam. Ah, é aquela Ai, coisa, ai. né, o Douglas? Faz uma coisinha ali, é casa, é porque a gente não adianta. A gente acha que vai ficar em casa e ficar sem fazer nada, esquece. Né? O tempo inteiro você tem que estar lá na labuta. Com certeza, cuidar do marido, dos filhos, dá janta para um, tira a janta. Bem Justamente. complicado. Bom, vamos oficialmente então, Angela. Boa noite a todos. Esse é o nosso projeto Resgatando a História do Voleibol para Sempre Moça, lado B, nossa live de número 46 com Ângela Moraes. Por que lado B? Porque nessa semana nós estamos falando dos adversários que marcaram a história do Leite Moça. Não só os adversários, como os maridos, que nós vamos ter uma live com os maridos, né? Que é o outro lado que marcou a história dessa equipe como uma homenagem para essas excelentes jogadoras, né? Então Sim. nada melhor que trazer ótimas jogadoras da mesma época da história do voleibol. E o lado B, por quê? Porque antigamente, na época de vocês, ainda era LP, e para você ouvir o disco inteiro, o LP inteiro, você precisava ouvir o lado A e o lado Lado B, B, para ver a justamente. importância do lado B para que o lado A exista também, né? Um Olha o completando sempre vinil, o o outro. vinil. O vinil foi ideia da Josi. Vou falar o que, Angela? Esse lado B. Na hora, Josi, como é que a gente chama? Era lado B. A cara dela, né? Angela, muito obrigado por estar com a gente. É um prazer imenso te receber e poder conversar com você. Ângela, que jogou na seleção brasileira por 5 ou 6 anos ali, passou pelos clubes Pinheiros, Macaé, Forli da Itália, Minas, Solo Tietê, Deivite, Rexona, BCN, entre outros clubes. Foi campeã da Superliga pelo Rexona em 97 e 98, 2001 2002 pelo Minas, além de ter 2 pratas da Superliga, e se aventurou um pouquinho na praia também. Depois da praia voltou para a quadra novamente, porque não aguentou ficar longe, né? Então, Ângela, muito obrigado mais uma vez. E fala pra gente como é que o voleibol entrou na sua vida, sua história no voleibol, sua passagem por esses clubes. Conta um pouquinho pra gente. Então, o Douglas, o meu começo foi um começo meio assim, muito diferente, acho que da maioria das jogadoras que já jogavam, de repente, que tinham como esporte uma paixão. Eu vejo isso em relação, às vezes, muito das lives, comentando, né? Uma ou outra que fala assim, né? Nunca imaginava jogar voleibol, mas a maioria já tinha aquilo, né? Dentro de como esporte, de querer jogar voleibol, de querer se tornar uma grande jogadora. No meu caso, foi um pouco diferente, porque minha irmã jogava. Quem me levou para o esporte foi a minha irmã. E eu vendo aquilo lá, eu achava muito chato. Esse negócio de ficar jogando bola para um lado para o outro. Eu era meninona, então eu falei assim, gente, que coisa chata. E no fim, a Andrea, né, passando por alguns clubes, e uma amiga da escola, né, conhecendo a Cássia, que era técnica do time lá do Banespa na época, falou da Andréia. Aí a Andréia foi fazer um teste, automaticamente a Andréia entrou, porque a Andréia já tinha aquilo, né? Ela foi realmente a precursora da nossa família em relação ao esporte, porque não tinha ninguém que fizesse esporte naquela época, qualquer tipo de modalidade, não tinha. E ela foi aqui, né, deu esse pontapé inicial. E aí, quando a técnica foi em casa, né, porque ela precisava conversar com a minha mãe, aquela coisa toda, ela me viu e ela falou assim, nossa, como que você é alta, né? Eu com 10, 11 anos já tinha 1,70. E aí ela falou assim, ah, e você não quer jogar?
Aí ela falou, vou fazer sua carteirinha. Eu falei, tudo bem, vou pro clube. Aproveito, né? E ali começou a minha história do voleibol. Enfim, né? Foi mais ou menos essa trajetória. E ali eu passei pelo Banespa, depois eu passei pelo Pão de Açúcar, né? Fiquei um ano treinando. Ali eu tive contatos com grandes jogadoras, uma delas era a Tina, a Fernanda, que estava no começo, o Fofão, a Kátia, né? Algumas jogadoras, a Simone Storni, enfim. E depois eu fui pro Pão de Açúcar, não. Depois eu fui pro São Paulo, né? Ali eu fiquei um tempo, trabalhei com um índio, né? Que me ajudou muito, assim, sabe? Em relação à forma de jogar, como ter uma atitude dentro de quadra. E depois dali eu fui para a NEC, para o Pocara, que era em Santo André, né? E depois eu fui para Ponta Grossa, foi aí que começou eu comecei ali a jogar Superliga. E eu comecei a me destacar, porque eu passei pela NEC, e lá na NEC eu tive um treinamento fisicamente que me deu toda essa estrutura. Então, porque a gente fazia muita corrida, a gente fazia muito treino físico, então eu ganhei a minha estrutura física, ali começou, né? Eu ganhei toda essa minha estrutura. E depois, automaticamente, jogando a Superliga pela Golden Cross, né, que na época o técnico era o Duda, ali eu fui, as pessoas começaram a me ver jogando, entendeu? E ali foi uma vitrine para mim. Os outros times começaram a me chamar, que foi ali o Kaká me chamou na época quando eles montaram o Solo Tietê, que tinha o Washington, né, como supervisor, que também já me conhecia da época do Banespa. E ali foi. Dali foi a seleção brasileira, a primeira vez que eu peguei seleção brasileira adulta, né, sem ter passado nas categorias de base. Ali depois eu fui pro BCN, David, Rexona, enfim, né? E ali foi embora, entendeu? Ai, deslanchou. Ângela, e você que sempre foi adversária do Leite Moça, qual era a visão que você tinha do outro lado da quadra? Olha, era assim, o time do Leite Moça era um time que sempre teve grandes jogadoras no cenário nacional, né? E também internacional ao longo do tempo. Então, quando eu vim de Ponta Grossa para o Solo Tietê, eu já tinha muito assim comigo, o Douglas, de você tem respeito pelas jogadoras, mas não é porque o time é forte que você tem que abaixar a tua guarda, entendeu? Ou que você tem que abaixar a cabeça, não, porque tal pessoa, o time, poxa, eu não vou conseguir jogar. Eu não, pelo contrário, quando eu tinha um time que no papel era melhor que talvez o time que eu jogasse, eu pegava e falava assim, não, eu tenho que jogar muito mais. Então, o time do Leite Nestlé era aquele time, vamos dizer, All-Star. Era All-Star, né? Com toda aquela estrutura, marketing, enfim. Assim, o time dos sonhos na época, porque se a gente for voltar um pouco, tinha o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar teve toda essa estrutura, não essa estrutura de marketing, assim, mas tinha uma estrutura, assim, naquela época muito boa, como a Pirelli também era um time que tinha uma estrutura muito boa. Então, automaticamente, quando esses clubes praticamente já não estavam no cenário, né, automaticamente veio o Leite Nestlé com todo aquele aparato todo. Então, vamos dizer assim, era o objetivo de toda jogadora, de repente, jogar no Leite Nestlé. Tá. E, automaticamente, né, eu fui meio ao contrário disso, porque eu recebi proposta aí para ir para o Leite Nestlé e eu não aceitei. Porque eu queria continuar sendo adversário. E hoje você se arrepende disso, não? Não, sabe por quê, Douglas? Quando eu recebi a proposta, foi um ano depois que eu tinha pegado a seleção brasileira, né? Eu tive um destaque muito grande, podendo jogar com a Fofão, né? Que já vinha de seleção brasileira também. Então, ela fez com que eu aparecesse ainda mais, porque ela gostava de jogar com as bolas de meio, tal. Então, eu peguei
e eu recebi a proposta, o Sérgio Negrão, na época, entrou em contato comigo. O que eu analisei, Douglas? Tinha um time onde que tinha Ana Paula, já tinha a Karen. A Karen, na época, era esposa do Sérgio Negrão. Então, na minha cabeça, eu falei assim, gente, eu vou para lá, como que eu vou disputar? E outra coisa, Douglas, eu sempre, na minha mente, eu sempre falo assim, gente, eu não sou jogadora para ficar no banco. Eu não sou jogadora para ficar no banco. Então, se eu for para um time onde que eu não tenho, de repente, a oportunidade de jogar, então eu prefiro não ir. Entendeu? Porque eu sempre tive assim, bom, se eu tiver na vitrine jogando, eu vou estar sempre recebendo propostas. Agora, se eu tiver no banco, como que as pessoas vão ver eu jogando, o que eu posso, né? Como jogadora, somar para aquela equipe. Então, eu meio analisando as jogadoras que tinha no time, eu falei assim, gente, eu acho que não vai ser uma boa eu estar indo para o time do Leite Nestlé justamente por causa disso, entendeu? Talvez eu não tenha tanta oportunidade assim para poder jogar como titular. Né? Então, eu não me arrependo de não ter ido. Eu sempre fui, né, a jogadora que jogou contra e tá ótimo. Eu vou deixar ela de cabeça quente. Né? Saudando aqui, você falou na Karen, a Karen chegou conosco aqui, a Ana Lides também chegou, Karen, Fernanda Brino, todas aqui chegando com a gente. E como era para você jogar contra a torcida do Leite Moça, Leite Nestlé? Como era jogar em Sorocaba? A Kelly também chegou agora com a gente. Seja bem-vinda, Kelly. Kelly. Um amor, o Fábio também. Então, o Douglas, assim, a gente tinha um ginásio na época, lá do Solo, que era uma panela. Acácio Ferraz. A torcida ficava em cima. Quando a gente trabalhava essa questão de você jogar com a equipe adversária. No Leite Nestlé era um ginásio maior, né? Então tinha aquele número de torcedores que ficavam gritando. Mas para mim, Douglas, eu era meio assim. Quando eu estava dentro de quadra, simplesmente era como se os meus ouvidos ficassem tampados, entendeu? Para o barulho de fora, e eu ficava muito focada, porque se você ficar eu acho que atleta pensa assim, é claro que, tipo assim, quando você tem uma equipe, uma torcida a favor, ela joga junto com você, certo? É super favorável. Agora, quando você tem uma torcida contra, se você ficar ligado com a torcida, você não vai conseguir jogar, porque é uma pressão muito forte lá de fora, entendeu? E automaticamente no Leite Nestlé era assim, tinha uma torcida muito pesada, entendeu? Então, e ficava o tempo inteiro. Então, as jogadoras, principalmente as jogadoras que eram titular, você imagina, entendeu? Era xingamento de tudo quanto é tipo de nome. Então, se você não focasse lá dentro de quadra, você não ia conseguir jogar, né? E a gente, acho que, tipo assim, todos os jogos que a gente jogou contra o time do Leite Moça, era paulada, entendeu? O tempo inteiro. Né? Era ali uma brigando com a outra, uma pegando a outra. Só gente que não gostava do fervo, né? Mas o lance era esse, o espetáculo era esse, entendeu? Então não tinha aquela coisa assim, sabe? Eu lembro, né? Eu sempre falo, eu sempre comento que eu falo assim, gente, o pessoal fala assim, Ângela, quem que era uma jogadora que você, na hora de ir no bloqueio, de repente de atacar? Eu falo assim, sempre a Denise. A Denise, o Douglas, ela tinha uma marcação, que era uma coisa, tipo assim, principalmente as minhas bolas de China e tempo atrás. Cara, eu falo assim, gente, eu tinha que treinar, eu tinha que ser mais rápido, eu tinha que todo o tempo, tipo assim, sabe? Não, porque a marcação dela era perfeita na minha bola. Era muito difícil, tanto que o Kaká, ele ia mexendo as redes justamente para mim não ficar a passagem inteira com ela, porque eles já colocavam a Denise para me marcar. Entendeu? E foi aonde que o Kaká criou a Papaléguas, justamente para fugir da Denise.
que inclusive veio da sua China, né? Uma das Chinas mais potentes da história do voleibol. A sua torcida até te chamava de Super Ângela, né? Na época, lembra? Tinha um Justamente, grito, tudo, justamente, né? porque realmente acabou se tornando uma marca muito forte, minha, assim, né? De jogadas. Não que eu não atacasse as outras bolas, né? Tinha tempo, tinha tum-tum, tinha chutado a tempo, tinha... mas a China, e o tempo atrás, era uma coisa meio animal, né? Era muito difícil de ter a marcação, e até o ponto que começaram a ter a marcação dupla, né? Bloqueio duplo para poder realmente marcar as bolas de China, porque ficou uma coisa que, tipo assim, no simples era muito difícil de marcar e era uma ou outra jogadora que conseguia fazer uma boa leitura para isso. Legal, muito bom. Ângela, e alguns anos depois de Leite Moça, você foi, acho que para Macaé, se eu não me engano, trabalhar com o Serginho, né? Como Sim, foi trabalhar com o Serginho, que era seu adversário, que vocês jogavam contra, e provocação e etc. foi muito legal, porque e é muito bom, assim, sabe, Douglas, você ter a possibilidade de trabalhar com pessoas diferentes, técnicos que, de repente, no momento, né, até tinham interesse de você como jogadora e depois você, eventualmente, futuramente, passar por aquele técnico. E o Sérgio foi muito, assim, show de bola, porque, primeiro, né, eu estava voltando da gravidez. Que eu tinha acabado de ter a Isabela. E eu já estava me preparando para estar voltando para o exterior novamente. Porque eu falei assim, gente, não sei como que vai estar o mercado aqui. E aí veio a proposta, né? Ele veio, Ângela, poxa, quero que você venha aqui para o time de Macaé. Então foi realmente uma oportunidade de trabalhar com ele, uma pessoa muito séria, sabe, no trabalho, muito focada. Tanto que nessa época a gente teve alguns confrontos com o time do Rexona, já com Thaisa, já com Fabi, e eu fui muito bem no bloqueio, né, dos treinamentos. Então, ele era uma pessoa muito coerente, tanto nos treinamentos, como a gente que estava voltando, porque tinha eu que tinha acabado de ter a Isabela, e tinha uma outra jogadora também, que agora eu não vou lembrar o nome, não está me vindo o nome, ponteira também, que tinha acabado de ter filho. Então, sabe, aquela coisa assim, poxa, de as crianças viajar com a gente, com babá, com tudo junto, entendeu? Então, ele, em relação tanto essa questão fora de quadra, extra quadra, como dentro de quadra também, um excelente profissional, foi ótimo, né? E a oportunidade, né? Eu não fui atleta dele quando foi no Leite Moça, mas fui atleta Nestlé, do... no Macaé. E comparando o voleibol daquela época com o voleibol de hoje, o que você acha que se perdeu no tempo? O que você acha que falta, além desse calor todo que realmente falta hoje em dia? Talvez essa paixão pelo voleibol, essa garra, né, que vocês tinham. A Josi está até falando que quando vocês iam jogar em Tietê, que o adversário ia jogar lá, Nestlé, na hora de sacar, a torcida até segurava quem ia sacar, que não podia nem ir perto da grade, né? Justamente, era muito perto da grade. Gente, ali era uma panela de pressão. Jogar ali era muito complicado. O pessoal ficava né, sempre jogar dentro lá do ginásio era muito mais favorável para nós do que para o time adversário. Né? E para o Leite Nestlé, então imagine, né? A coisa ali pegava realmente. Então, Douglas, o voleibol hoje, eu falo assim, tudo são épocas, né? São tempos diferentes, uma leitura de jogo diferente, as coisas evoluem, algumas melhoram, outras não, mas vai depender daquele momento que está sendo vivido. Na nossa época, a gente fala que o vôlei era um voleibol de arte. Era um espetáculo à parte, entendeu? Então, eram muitas jogadas, eram defesas incríveis, era rolamento. Hoje em dia, quem que vê rolamento dentro de quadra? Quem vê peixinho dentro de quadra? Quem vê esse tipo de coisa? Você não vê. Outra coisa, lá a gente tinha a questão da vantagem. Então, você tinha todo um histórico, regras diferentes. Com o tempo, isso aí foi mudando, Douglas. E automaticamente a gente foi vendo se perder muito a questão da plástica, da beleza do voleibol, sem ser só aquelas bolas que o masculino já jogava daquele jeito, bola alta na ponta,
bola do fundo, tempo atrás, só isso. Então, o voleibol masculino sempre foi essa característica, ao contrário do voleibol feminino, entendeu? E o voleibol feminino acabou vindo também com esse tipo de pegada. Então, hoje em dia, eu tenho amigas dentro do voleibol hoje em dia que jogam, continuam jogando, amo elas, mas é um voleibol monótono. Muito frio, muito, sabe? Você sempre, tipo assim, é sempre o mesmo jogo, você não vê uma coisa diferente. Tanto que naquela época, Douglas, a disputa do campeonato da Superliga, do Paulista, era muito difícil ter sempre os mesmos times indo para a final. Entendeu? Então, tinha sempre uma mudança, enfim. E hoje em dia, às vezes, você vê sempre as mesmas coisas, sabe? Os mesmos times, o mesmo tipo de jogo. Então, você não vê nada assim diferente, que você fala assim, poxa, nossa, que jogada! Cara, sabe, que movimentação. Não tem mais isso. Então, automaticamente, o jogo, na minha visão, se tornou um pouco monótono. Legal. Saudando aqui a Silvana, falei para você que a Silvana ia chegar atrasada para variar. Silvana! Aleca, Shaile, Michele, Dalmir Medeiros aqui com a gente. Dalmir também, a Ângela, Shaile, meu amor. Ela falou que eu vou Dalmir no te deu muito. casamento. Ô, Shaile, tô esperando as fotos até hoje que você falou que ia mandar. É que ela tá em Goiás, nem a internet chega de Goiás aqui, imagina as fotos. Ângela, aproveitando que o Dalmir entrou, naquela época a arbitragem era muito mais rígida. Mesmo assim, você viu uma rivalidade muito maior. Você, Andréa Teixeira, Márcia Fu, sua irmã, tinha aquela garra a mais. E hoje a arbitragem talvez não seja tão rígida como antes. Por que você acha que não tem mais isso, mais esse confronto, tudo, né? Como Olha, você vê a arbitragem daquela primeiro, época e a arbitragem de hoje? então, eu acho que é do mesmo jeito que foi mudando muitas regras, né, o Douglas? Eu acho que a arbitragem também ela foi seguindo um pouco essa leitura do jogo. Segundo, é, é, são poucos os profissionais e a gente não pode dizer que todos seguem a mesma linha, mas eu acho que o pessoal da antiga tinha um comprometimento muito maior. Que nem ontem eu estava tendo uma live com a Simone, a Simone estava falando muito sobre os profissionais, professores, aquela coisa toda. Eu falei assim, gente, uma coisa é você pegar, que nem você, Simone, que sempre trabalhou com vôlei, outra coisa é você pegar uma pessoa totalmente aleatória. A mesma coisa se eu falar assim, poxa, a Josiane. A Josiane, como árbitra, eu tenho certeza que ela vai seguir aquele padrão que ela, assim, lá antigamente. Por quê? Porque ela trabalhou e ela viu profissionais como o Dalmir, o Delacqua, enfim, com tantos outros, né? A firmeza que eles tinham, sabe? A leitura que eles tinham. Era uma coisa assim, era uma coisa muito à parte, assim, que eu vejo hoje. Porque hoje em dia nós temos tecnologia, mas talvez as pessoas que estão trabalhando, elas não estão tão capacitadas para fazer a função ou essa questão dessa leitura, por ter modificado, automaticamente mudou muito a questão da conduta delas. Legal. Você teve uma boa passagem na seleção, né, Ângela? Tem uma história, parece que de 98, que você recusou a seleção. Aí depois, às vésperas de Sydney 2000, você teve uma lesão no tornozelo, né? Acabou não indo. Como foi tudo isso para você? Então, né, o pessoal fala assim, ai, Ângela, como que foi a questão de ter aberto mão da seleção brasileira? Foi o ano, em 97, foi o ano que eu fui pro time do David, né? Era um time ótimo, assim, dentro, tipo assim, no papel, era um time para chegar das finais, tanto que a gente acabou ficando em terceiro, e nós fomos campeões em cima, se eu me lembrei, em cima do Leite Nestlé do Campeonato Paulista, né? Foi, infelizmente. Essa é uma das próximas perguntas. Jogar contra é bom, viu? Então, e ali eu optei em ficar e trabalhar com o Zé Roberto, né? Porque eu já tinha na mente assim, poxa, o Zé Roberto, ele trabalhou com a Fofão,
ele trabalhou com o Maurício, então você tem uma história assim, né, de um técnico que formou jogadores conhecidíssimos, né? Oi, Ana! Ana Costa entrou. Beijo, linda. Então, e aí foi um ano que foram algumas situações aconteceram. Primeiro, foi o ano onde que a Lei Pelé começou, né, a questão do registro do atleta. Porque até então só se falava de futebol, né? A lei, né? Tinha a lei, entendeu? Que era estruturada pro futebol, entendeu? E automaticamente outros esportes começaram a ser profissionalizados, né? Dentro e seguindo a questão dessa lei. E foi o ano que foi feito isso. Eu tinha sido registrada na carteira, então eu tinha o meu registro, né, na carteira e tinha o meu contrato de imagem. Quando eu fui para a seleção brasileira, o meu time não aceitou que eu fosse para a seleção e eles continuassem a pagar os meus salários. Boa noite, Rê. Beijo, linda. Continuassem a pagar o meu salário. Eu lembro que eu saí fugitiva do clube, porque eu tinha que passar com o Panhoca, que naquela época tinha também montado a questão da lei, né? Da Lei Pelé. E ele falou assim, Ângela, passa aqui, eu vou fazer uma carta, aquela coisa toda. Eu falei assim, não, eu quero ir para a seleção, eu vou fugir, não quero nem saber de nada disso. E eu fui embora. Quando eu cheguei, fiz um treino, 2, acho que foi isso, e aí o Bernardinho veio conversar comigo. Ele falou assim, olha, Ângela, o time está questionando a questão de você estar na seleção brasileira, que eles não vão pagar o teu salário. Então, você vai ter que fazer uma opção. Você sabe que a seleção brasileira, a gente tem um valor que vocês recebem, mas não é em comparação ao clube, certo? Porque os ganhos maiores vinham dos campeonatos, entendeu? E aí, é essa questão. Aí eu falei assim, gente, eu não tenho como abrir mão do meu contrato. Eu não tenho como abrir mão do meu contrato. Então eu falei assim, gente, então eu vou ter que abrir mão da seleção brasileira, né? E foi aí que eu saí da seleção, tal. E aí, o ano seguinte, eu fui pro Rexona. O Bernardinho já tinha feito para mim um convite para mim ter ido pro Rexona um ano antes, mas eu acabei optando ficar com o Zé Roberto. Então, esse é o arrependimento que eu tenho. Entendeu? Porque se eu tivesse ido com o Bernardinho já no primeiro ano, eu já, de repente, eu não passaria por essa situação, né? E traria uma certa estabilidade comigo na seleção brasileira. Por quê? Porque era a época que estava fazendo a transição das jogadoras, né? As jogadoras mais antigas estavam saindo, né? Então as possibilidades estavam ali. E ali eu tive que abrir mão. No ano seguinte eu fui pro Rexona, joguei, aí o Bernardinho até falou assim, já vamos ver como que vai ser essa entrada, mas aí já estava vindo uma outra tropa de gente, entendeu? Que, né, acabou indo, tal, em algumas vezes, e lá a questão de Sydney, a gente tava, foi um amistoso que a gente teve no Peru, né, tava fazendo vários amistosos, tal, e no último jogo, no último set, né, a gente foi para mais um set, a gente já tinha ganhado de 3-0, 3-1, e aí o Bernardinho quis falar, não, vamos fazer o quinto set. E foi ali que eu machuquei, torci o meu pé. E na hora que eu torci meu pé, automaticamente eu falei assim, gente, já esquece as Olimpíadas, esquece qualquer coisa, porque com um pé desse jeito e minha torção... Eu não cheguei a romper totalmente os tendões, sabe, o Douglas? Mas a torção foi muito grave, assim, sabe? Então eu falei assim, não sei como que vai ser. Mas, enfim, e ali, vamos dizer assim, descartou um pouco, mas depois também eu vim saber que o Bernardinho ia acabar optando pela Quelão, né? Na época, porque questão de altura, tal. Enfim, isso era uma opção que ele tinha feito, mas ali passou e essa, vamos dizer assim, eu não pude ir, de repente, para uma Olimpíada, que eu acho que foi um dos campeonatos, ou aquela coisa que um atleta almeja chegar, eu não tive a possibilidade de estar indo. Legal. A Silvana tá falando aqui que amou o seu cabelo, pediu para falar para você que ficou chique demais. Obrigado, Cê. Eu vou te contar um segredo. Você sabe que esse negócio de quarentena, esse tipo de coisa e tal.
Eu cortei meu cabelo. Eu cuidei do meu cabelo. Mas assim, gente, eu não vou na cabeleireira, aquela coisa toda. Tá? Eu falei assim, gente, o jeito é cuidar do cabelo. E esses dias agora eu dei mais um corte, porque ele já estava crescendo, né? Então eu dei, fiz uma escova, então tá bom, tá aprovado, né? Com certeza, achar ele também falando sempre elegante. Obrigada, É... Ângela, vocês, pelo David, ganharam a final do Paulista em 97 em cima da Nestlé. E não contente, eliminaram a Nestlé da Superliga na temporada 98-99 pelo Rexona. pelo Rexona. Como foram esses jogos para você e qual foi a sensação de vencer o grande favorito da época, né? Foi maravilhosa, né? Então, o Douglas, é assim, né? A gente sempre tem o objetivo, sempre como atleta, de você fazer o seu melhor e conquistar. Eu acho que nenhum atleta ele entra tipo assim na meia boca para fazer, sabe? Olha, vou jogar o outro time, como eu te falei, o outro time tá lá, o outro time é melhor do que o meu, então eu vou só fazer o jogo porque eu sei que eu vou perder. Pelo contrário, pelo menos eu sempre fui que entrei e com os times mais fortes eu queria, tipo assim, ganhar dos times mais fortes. Então, pra gente naquele momento, e é claro, Douglas, a gente tinha um timaço também. Né? O Zé Roberto, poxa, tinha a Ana Moser, sabe? Tinha a Andréa, minha irmã, que estava jogando comigo, tinha a Kátia, sabe? A gente tinha a Temi e tinha a Angélica, que duas estrangeiras, duas americanas, tinha a Patrícia Coco. Então a gente tinha um arsenal de jogadoras muito boas naquela época, sabe? Então a gente. E tinha um grupo muito coeso, tinha o Zé Elias, que era o nosso preparador físico, tinha o Marquinhos, tinha um grupo muito bom, assim, sabe? Então, a gente ir para uma final e ganhar do Leite Nestlé, né, Leite Moça, enfim, assim, era um resultado muito expressivo, né? Já que o Leite ele já estava levando, né, principalmente por um bom tempo, esse título paulista. Então, para a gente foi muito gratificante, para mim principalmente, né? Mais uma vez estava ali fazendo parte titular, jogando muito também. E no Rexona, né, uma final, uma semifinal, para ir para uma final. Eu tenho aqui um encarte que eu ainda nem postei, mas e ali eu lembrei, eu falei assim, porque nós fizemos um jogo pesado com o Leite Nestlé, né? E nós fomos para a final com o Uniban. E durante todo o campeonato nós saímos em primeiro lugar, né? Durante todo o campeonato não perdemos nenhum jogo, né? E fomos para a final. E ali eu acho que faltou, às vezes, algumas situações que pudesse trazer um certo tipo de dificuldade para tentar resolver, né? Para chegar, de repente, na final. Então, a gente ter feito uma semifinal com o Leite Nestlé e ter, né, superado, ido para uma final, claro que também, né? Por mais que seja, como eu mesmo te falei, o Leite Nestlé, né, o leite moça, enfim, né, porque usavam, né, o slogan, né, leite moça, ela já, assim, já tinha um histórico muito forte dentro do cenário, assim, nacional do voleibol. E você conseguir eliminar uma equipe como essa, com certeza, eu acho que para todo mundo a gente já estava assim, né? Vamos para cima, vamos ganhar, vamos jogar, né? Sempre sabendo que a gente ia pegar um adversário muito difícil. Legal. E no início da sua carreira, além da sua irmã, quem foram as suas inspirações no voleibol? Olha, eu sempre falo e bato ao pé, porque uma das minhas inspirações foi a Tina. A Tina, para mim, gente, ela já era um amor de pessoa, né? Mas ela jogava muito, porque ela jogava na época do Leite Nestlé, na época do Pão de Açúcar. Cara, ela é impressionante, entendeu? O ataque dela, né? Então, quando eu acabei me tornando meio, a primeira referência que eu tinha era ela, né? Porque eu já tinha a questão um pouco da velocidade, né? E eu fui ganhando isso com o tempo. E eu tinha muita força, que nem a Tina, ela tinha um ataque rápido, mas ela não tinha um ataque pesado.
No meu caso, eu, tipo assim, eu meio fiz uma formulazinha, assim, né? Eu falei assim, poxa, eu quero atacar rápido que nem a Tina, mas com o braço pesado e uma bola mais alta. Mas ela não pode fazer parábola, ela tem que ir, né, subindo para que eu pudesse, tipo assim, como um chicote bater na bola, né? Então, mais ou menos foi isso. Então, eu meio me espelhei nela, entendeu? E, vamos dizer assim, dei uma melhorada na bola. Legal. E fala pra gente, você jogou no mesmo time que a sua irmã e jogou contra a sua irmã. Como foi jogar no mesmo time que a irmã e como foi jogar contra ela? Vocês se provocavam também? Olha, a gente nunca tive provocação com a minha irmã. Nunca, assim, né? A gente teve momentos de jogar juntas e jogar juntas mesmo, porque até então a gente passou pelo Banespa e passamos pelo Pão de Açúcar, mas a gente não tinha jogado exatamente, né, juntas. E quando foi no solo, a gente teve essa possibilidade, a gente sempre foi muito unida, sabe, Douglas? É isso que eu vejo assim. Porque às vezes você fala assim, às vezes os irmãos não se dão bem, não sei o quê. Não, a gente sempre se deu muito bem, sabe? Então a gente sempre torcia. E eu falo assim, poxa, Andréia, você me vê eu chegando numa seleção brasileira, talvez tenha até a possibilidade de chegar em umas Olimpíadas. Para ela é um orgulho, porque ela fala assim, poxa, feliz de ver minha irmã, né, conseguir alcançar algo tão grandioso assim. E a minha irmã sempre me ajudou muito, sabe, o Douglas? Sabe, sempre, tipo assim, sabe, levando, sabe, estando junto, apoiando, tal. E jogar contra, o lance não foi com a minha irmã, mas foi com a minha mãe. O problema foi com a minha mãe. Por quê? Porque quando a Andrea foi jogar na Recra, né, no JC Amaral, a gente foi para a final do Campeonato Paulista. Né? E desse momento eu também pude a oportunidade de jogar com quem? Com a Josi, com a Andréa Marras, que tinha jogado também no Leite Moça, né? Leite moça. Então, e aí a gente foi para a final. E quando nós estávamos chegando, né, no ginásio, o repórter veio, né, veio conversar com a gente e tal. E falou assim, dona Zilma, como que é isso, né? Para quem que a senhora vai torcer? Duas filhas em lados opostos. E aí a minha mãe chegou e falou assim, poxa, vou torcer para minha filha mais velha, ela tá mais tempo no vôlei, aquela coisa toda. Ai, para que ela fez isso, Douglas? Ô, Douglas, sabe qual era o meu problema? As pessoas não podiam mexer comigo. Eu era, assim, não vou dizer que eu era tranquila, entendeu? Mas eu não provocava. As meninas achavam que eu provocava, porque o pessoal fala assim, olha, a Anja faz o dedinho. A Josi já falou assim que eu bati o pé, saia batendo o pé, né, rápido, aquela coisa toda. E aí eu falava assim, mas a pessoa não podia me provocar, entendeu? Porque se me provocasse, eu virava um animal dentro de quadra. Ninguém podia falar assim, falou alguma coisa que mexeu com alguma coisa com o meu brilho, pronto. Eu falei assim, a senhora vai torcer pra Andréia? Tudo bem. Eu falei assim, nossa, a senhora é muito cara de pau, né? De chegar e falar isso pro repórter. Assim, não, eu vou torcer, né? Eu espero que as duas joguem bem e tal, não sei o que, sei o que mais. Eu falei assim, tudo bem, você fez a sua opção, tá bom. Ai, Douglas, no jogo ninguém podia me segurar. Eu boto a bola pra mim, não sei o que. Ai, André, lembra que a André falou assim, poxa, marca a Ângela, marca a Ângela é nada. Aquela coisa toda de eu quero ganhar o jogo de qualquer jeito. Aí quando acabou o jogo, né, olho pra arquibancada assim, eu... Uma banana da minha mãe, Douglas, minha mãe ficou doida. Muito engraçado, assim, né? Então eu sempre fui uma jogadora assim. Eu sempre falo, né? Eu sempre respeitei muito os atletas, enfim, jogadoras tal, mas não podia mexer comigo. Mexeu comigo, ou de repente colocou alguma situação falando assim, olha, não, você não faz, você não pode, pronto. Ali para mim é sempre assim, ó, é um gatilho para mim falar assim, você vai engolir o que você tá falando. O Thiago tá até falando de uma provocação que você teve no torneio da Basileia lá, que você virou o bicho também. Gente, esse vídeo, outro dia eu tava até vendo esse vídeo eu revi novamente. Nossa, tem não sei quantas mil pessoas que visualizaram aquilo e é uma loucura, né? Como o pessoal
Gosta, acho que o pessoal gosta de ver essas coisas, assim. Gosta do fervo, né? Gosta, gosta. O Douglas, então, essa questão aí é assim, né? Como eu te falei, não me provoca, você pode jogar, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser, você não faz isso na minha cara, porque eu acho que é uma falta de respeito, né? E ali, a jogadora, ela tava insistindo, ela tava gritando com todo mundo. Eu falei assim, gente, não é possível isso, sabe? E eu vou te falar uma coisa, Douglas, a gente perdeu esse jogo, tá? A gente foi 3-1, tá? E a gente ganhou o set quando eu gritei na cara dela e pedi para que o juiz me desse o outro cartão, porque aí ele ia dar com razão. Porque quando ele me deu o cartão, o que aconteceu, Douglas? Eu estava gesticulando com ele para ele olhar, porque ele estava sendo imparcial. Entendeu? Ele estava sendo imparcial, ele estava vendo elas gritando, 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 e ele não estava fazendo nada, ele estava omisso, ele estava ali, ó, inerte. E eu falei assim, gente, não é possível isso. E eu falei assim, Dani, vai lá, porque ela era a capitã. Eu falei assim, vai lá conversar com ele, vai lá explicar. E nada, e nada, e nada. Eu falei assim, tudo bem, gritou. E foi justamente porque a Dani colocou uma bola, a bola estava baixa de largar, voltou contra-ataque, ela atacou e gritou na minha cara. Eu, então tá bom. Ok. Aí eu comecei a gesticular, aquela coisa toda, ele foi e me deu o cartão. Eu peguei e falei assim, tudo bem, Dani, coloca tempo atrás. Pelo menos essa bola você não vai errar, não vai colocar baixa, porque o problema não era colocar... Eu falei assim, gente, se coloca a bola alta, Douglas, eu alcançava. Agora, se coloca a bola baixa, fica difícil, vai ter que ficar largando, não tem como. Não tem o que fazer. Aí ela colocou. Nossa, na hora que ela colocou, eu cravei. Eu cravei na linha dos 3, gritei na cara dela, ela falou assim, agora você me dá o cartão. Com razão, você vai ter toda a razão para me dar o cartão, entendeu? E aí a gente foi, nós jogamos, ganhamos, porque as meninas pegaram aquela coisa. Eu falei assim, gente, agora vocês vão. Porque justamente aquele ano, o Douglas estava sofrendo muito com o problema do meu joelho por causa da condromalácia, né? Saltando, aquela coisa toda. Eu ainda não tinha encontrado a questão do medicamento, que depois eu comecei a usar, que era o Simvisc, né? Que era para colocar no joelho, para lubrificar justamente essa questão. Então, meu joelho inchava demais. Né? Então, né, até para deslocar aquela coisa toda complicada. Eu falei assim, gente, ou vocês vão e manda ver nisso, senão fica difícil. Não sei, a gente acabou perdendo, mas se eu te falo, se eu tivesse com o meu joelhinho bom, meu filho, aquele jogo eu não ia perder, porque olha, eu ia. Virar o bicho. Não, eu já tinha virado bicho, mas eu falei assim, eu não posso, porque eu tô limitada. Entendeu? Eu tô limitada com essa coisa. E por mais que seja o joelho, por mais que você jogue, você fique concentrado, aquilo lá, tipo assim, é como se fosse um negocinho que tivesse assim, ó, o tempo inteiro ali, entendeu? Isso é Intermitente. ruim. Uhum. Legal. E em 96, quando tinha uma grande rivalidade entre o Solo e o Leite Moça, até por causa das torcidas, dos dois caldeirões, né? Que o Acácio Ferraz em Tietê era um caldeirão, Sorocaba era outro. Vocês receberam a Josi e a Ricarda para a disputa do Sul-Americano no solo. Como foi para a equipe receber duas adversárias para compor a equipe de vocês? Ai, olha, o Douglas, que nem a gente sempre tem uma galera que é meio assim. Tem aquelas jogadoras que eram mais sérias e tem a galera do, poxa, que legal, se divertir. E a Ricarda era uma dessas, porque a Ricarda já tinha jogado com a minha irmã e eu já conhecia a Ricarda. A Ricarda sempre foi muito de boa, né? E a Josi também. A Josi era mais, tipo assim, mais certinha, né? Sabe? Muito técnica, sabe? Treinamento, aquela coisa toda. Mas ela entrou no nosso embalo, né? Porque a gente gostava de festa, entendeu? E foi ótimo. A gente foi campeão sul-americano, né? Com as duas que somaram, assim, muito, assim, com a equipe. E foi ótimo, assim. A gente foi demais, assim. A gente recebeu elas muito bem e eu tenho certeza que elas também se sentiram muito... acolhidas, né, pelo time, porque o time do Tietê, o Douglas, a gente tinha um time muito guerreiro, entendeu? E muito familiar, sabe? Então a gente estava ali, a gente treinava junto, a gente saía junto, a gente estava sempre junto, né? As festas juntos. Então a gente tinha essa questão de abraçar, o aconchego, enfim. Então quando elas chegaram, eu tenho certeza que elas não sentiram dificuldade dessa adaptação com o nosso time, justamente por causa disso, entendeu? Não tinha assim a rivalidade muito direta, sabe? A gente tinha um respeito, né? E porque também já conhecia.
Legal. O Thiago tá até falando que vocês jogaram essa final contra o Transmontano, né? Essa final do Sul-Americano. É! Gente, o pessoal lembra tanta Transmontano JC coisa e eu Amaral. falo assim, meu Deus do céu, como vocês lembram tudo? Eu É fico bem isso. O pegando Thiago é uma Barça do detalhe. voleibol. Ai, ai. Ana e. É, Ana. Tô lendo a Ana ali descrever aqui. Ângela. Ângela, e teve uma época da sua carreira que você decidiu largar o indoor e ir pro vôlei de praia. E aí, aos 40 anos, você acabou voltando para jogar mais uma temporada pelo São Caetano, né? Por que você decidiu ir para a praia e o que te fez voltar? Então, Douglas, a questão foi o seguinte. Olha só, esse ano eu tinha jogado um ano com o Marquinhos, com o Marcos Kiviek, né? Que depois ele acabou tendo que deixar o time, porque, tipo assim, eu falo assim, tendo que deixar, porque a proposta até então dele seria o quê? Ele fazer parte como técnico da República Dominicana e, na época da Superliga, ser o técnico do time. Automaticamente, o time do Pinheiros não aceitou essa proposta e aí entrou o Paulo Coco, tá? Quando o Paulo Coco entrou, nós jogamos, nós tínhamos até um time muito melhor do que o time anterior, que o time anterior nós chegamos até em terceiro lugar, né? E era um time para não chegar em terceiro lugar, mas nós chegamos. E aí, automaticamente, quando o Paulo Coco ele entrou, no ano seguinte, ele mudou a equipe. Então, automaticamente, eu não confirmei novamente o contrato com o pessoal do Pinheiros. Eu não tive proposta assim, para ir para o Sul, né? Mas eu falei assim, eu tava com a Isabela pequenininha, com seus 2, 3 anos. Eu falei assim, gente, eu não posso sair do estado de São Paulo. Porque essa questão de deslocamento com criança, meu marido não ia junto, né? Trabalhava já aqui em São Paulo. Eu falei assim, gente, eu não quero perder essa questão da estrutura familiar. Então eu decidi parar. Eu falei assim, não, então eu não vou jogar. Também não vou para o exterior, né? Porque podia, de repente, movimentar lá para mim poder para o exterior. Eu também não vou. Então eu falei assim, eu vou parar. E aí foi que eu decidi, eu falei assim, gente, eu vou montar um projeto para jogar vôlei de praia, né? Porque eu sempre gostei também do vôlei de praia em si. Tá. Eu falei assim, bom, eu vou montar, vamos ver o que vai dar. Só que os patrocinadores que até então, no começo, tinha até gostado um pouco do projeto, né? Não deu segmento, ainda mais porque a gente não ia ter a transmissão, né? Naquela época, de 2008 para 2009, não ia ser transmitido, e você sabe que a questão do marketing, né, precisa, enfim. E eu falei assim, bom, eu não vou colocar dinheiro do meu bolso, porque eu planejei para fazer um projeto, né? Porque se eu for tirar do meu bolso, aí, enfim, eu não sei. Eu falei assim, então eu vou estudar, né? Eu já tinha a loja, que era de acessórios, né, que eu tinha montado, mas já estava vendo um outro trabalho, que aí quem estava fazendo esse trabalho era o meu esposo, que era a questão das bandagens, né, do kinésio, que o kinésio estava vindo, enfim, então estava começando aquela coisa. Eu falei assim, beleza, eu vou estudar, porque eu parei, não terminei meu terceiro ano, eu falei assim, gente, eu vou começar a minha vida acadêmica. E ali eu comecei. Aí eu fiz algumas passagens, porque lá na Itália tem o 4x4, tá? E aí eu comecei a ir para a Itália jogar o 4x4. Antes, eu até fiz uma etapa do circuito Banco do Brasil, né? Mas até você chegar e jogar com a minha filha, foi um desastre, meu filho. Primeiro jogo, a gente pegou Ranquear. uma chuva. Eu falei assim, gente, a bola espirrava para tudo quanto é lado. Eu falei assim, gente, olha, olha, a coisa não vai rolar, entendeu? E não bateu muita química com a minha parceira, sabe? Então eu falei assim, gente, mesma coisa, deixa pra lá. E aí eu comecei a ir pra Itália, né, pra participar do campeonato 4x4, tal, joguei, né, acho que foram 2, 3 anos, então eu ia mais ou menos na época de junho, julho, finalzinho de julho para agosto, entendeu? E ficava esse período, levava a Isabela comigo e jogava o 4x4. É um período curto, né, tal. E jogava. E voltava e continuava estudando. E aí, o que aconteceu? Em 2012 para 2013, o Ayrton entrou em contato comigo pelo Fernando, que era técnico da Unip, que eu estava, a faculdade para quem eu estava estudando, né? E aí,
Ele falou assim, Ângela, poxa, eu quero fazer uma proposta para você. Na realidade, eu quero fazer uma proposta indecente. Né? Ele falou assim, eu falei assim, o que foi, Fê? Ele falou assim, Ângela, olha, a gente conseguiu um patrocínio, eles tinham conseguido patrocínio lá, né? E aí a gente está precisando de uma jogadora com experiência, porque a gente está com um grupo muito jovem e a maioria das jogadoras já estão com o contrato fechado. Então, a gente quer saber se você tem interesse e tal. A gente fez um ajuste, eu falei assim, olha, Fernando, mas eu não treino na parte da manhã, porque eu faço faculdade na parte da manhã, tal, não sei o que. A gente ajustou, falei assim, tudo bem. E até então, o Douglas, eu ia lá para fazer só... Eu falei assim, poxa, eu vou ficar no banco. Aí sim, eu falei assim, vou ficar no banco, né? A minha preocupação vai ser outra. Ah, Douglas, as jogadoras da nossa época têm uma outra pegada, cara. Cara, não teve como, meu filho. Ó, pus no banco as meninas mais novas, pau, não sei o quê. E até teve um jogo que nós fomos jogar no Sul, o Douglas. Acabou o treino, eu falei assim, eu vou acertar a bola com a Carol. E eu, pá, joga a bola mais rápido, né? Porque eu preciso da bola rápida para tirar, para ela poder pegar, não sei o quê. Ele parou, as meninas mais novinhas, tudo sentadinha lá. Ele parou o treino, ele falou assim, cara, é um absurdo, porque a Ângela, com essa idade, olha o vigor que ela tá fazendo, olha o vigor que ela tá treinando enquanto vocês estão aqui, tudo sentada. Eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, pronto. Não queria chamar atenção, mas não tem coisa. Por quê? Porque as jogadoras da nossa época tinham essa pegada do Douglas, entendeu? Sabe? Poxa, eu vou melhorar isso, eu vou melhorar aquilo, eu vou fazer. Eu tô, sabe? Você não era acomodada. Entendeu? Você não era acomodada. Você ia atrás. Outro dia eu vi até a live da Karen também. Ela falou assim, poxa, eu saía, ia para as baladas, voltava, treinava, ralava, caía no chão, enquanto os novinhos estavam lá. Não aguento. Então, tinha essa diferença, entendeu? A gente tinha aquela coisa, o comprometimento de estar dentro da quadra e fazer assim o 100%, o 1000% e os 200%, porque a gente, tipo assim, sabe? Pegava firme. Então, a gente veio dessa geração, que hoje a gente não vê mais isso. Com certeza. Saudando o Caetano Rocha, entrou com a gente aqui também, grande técnico. Angela Tati está pedindo para você mostrar sua filha, se der. E Tati, Karen, Ana Lirdes estão perguntando para você se você sente saudade do lambar. Então, gente, nessa época do lambar, era o tal de lambar, de Zuc, dançando lambada pra cá, lambada pra lá. Era uma época que eu gostava muito, sabe, o Douglas? Porque eu sempre gostei de dançar, que nem... por que lá no começo eu não tinha muito essa questão de ser jogadora de vôlei? Porque eu gostava de dançar, Douglas. Eu queria ser uma dançarina profissional, tá? Então, de um período, eu até cheguei a fazer algumas apresentações no Cassido Becker, no Pacaembu, sabe? De fazer apresentação mesmo. Então, eu sempre gostei muito dessa questão artística. E naquela época, nossa, meu filho, era assim. Eu dançava, as meninas, até eu tenho uma amiga que ela chama Sandra, ela falou assim, Ângela, você atacava tão bem a China por causa da lambada. Todo esse movimento que você faz é por causa da dança. Então foi um período... Por isso a China Papaléguas. Justamente, né? Tinha Papaléguas. Então, e era uma bola muito difícil de se fazer, o Douglas, porque eu tinha que saltar no tempo atrás. A Papalégua era assim, quem lembra, né, do Papalégua, ele fazia assim, pip, pip, né? Ele fazia pip, pip e saía correndo. E justamente era o quê? Eu tinha que saltar no tempo atrás e ir depois saltar na China, entendeu? E aí eu ficava sem bloqueio, Então, eu acho que uma das coisas que também me auxiliou é justamente isso, para você ter saber, sabe, de dançar, sabe, esse movimento, enfim. Então, me ajudou também muito em relação à questão do vôlei. E era um período muito legal, né? O André Domingos entrou, do atletismo. Legal, seja bem-vindo, André. Guilherme, também seja bem-vindo.
O Guilherme, Então irmão era da um Silvana, momento todo assim. dia entra atrasado. Ele tá falando que nós não falamos que ele chegou. Então, era um momento que eu gostava muito, assim. Eu vou falar assim, Ângela, você sente falta daquela época? Não, eu acho que tudo que você tem em sua época tem tudo seu tempo. Sabe, Douglas? Eu lembro que os técnicos sabiam que eu saía e eu pegava pesado. Eu saía praticamente de sexta a sexta-feira. Mas de final de semana eram os dias que eu ia para São Paulo e dançava. Eu chegava de manhã, porque eu saía de madrugada, eu chegava, eu treinava, Douglas. Eu ia para a pista de corrida, cara, eu parecia um avião. Treinava. Cara, eu chegava, eu dormia a tarde inteira para poder treinar. Depois, porque eu falava assim, pegada. Eu lembro uma vez também que o Bernardinho, uma vez chegou assim, falou assim para mim, Ângela, você saiu ontem? Eu falei assim, sim, saí. Ele assim, a Erika estava com você? Eu falei assim, não. Por quê? Ele falou assim, não, Ângela, tudo bem, porque você sai, eu sei que você treina. E eu treinava mesmo, não tinha como, né? Ele falou assim, mas a Erika era meio complicado, porque a Erika não tinha toda essa estrutura física. Então, se ela saía, no dia seguinte, a Erika não treinava de jeito nenhum, entendeu? Então, ele tinha que ficar ali meio, né, fazendo a gestão lá. E a Isabela, gente, a Isabela é uma coisa assim, né? Assim, vai aparecer na live. Minha filha, ela foge, gente. Ela foge. Eu tenho uma foto dela aqui, deixa eu ver. Ela tá enorme, né? Só que ela tá com uma carinha ainda. Dá pra ver? Aham, dá sim. A carinha Dá sim, dela. belezinha. Ângela, para encerrar, nós temos 2 minutos aí. Foi um prazer te receber. Muito obrigado por estar com a gente. Muito obrigado por esse bate-papo super divertido. E a última pergunta, suas considerações finais. Se você fosse escrever uma autobiografia, qual seria o capítulo principal dessa autobiografia? Bom, o meu capítulo principal vencer, né, aquilo que o que é impossível, né? Vencer o impossível, porque como eu falei, né, eu tive alguns gatilhos que me impulsionaram por falar que eu talvez não seria uma jogadora ou muito menos acho que nem imaginavam de eu chegar numa seleção brasileira. Então seria isso, né? Vencer o impossível. Esse seria, acho que, o tema principal da minha biografia. Legal. Muito obrigado pela presença de todos, é um prazer receber vocês. Amanhã estamos às 21 horas com a Dora, sexta-feira, 21 horas com Josenildo Carvalho e sábado às 21 horas com os maridos das jogadoras contando muitas histórias. Ângela, suas considerações finais, fica à vontade. Beijo, beijo, beijo para todo mundo. Obrigado quem passou, quem vai ver depois. Enfim, foi muito legal, né? Um beijo para as meninas, estamos aí, o pessoal tudo trabalhando, o pessoal, sabe, atrás do voleibol dá essa possibilidade, trouxe essas oportunidades. Eu tenho certeza que o pessoal vai estar aparecendo aí no cenário político, no cenário que a gente já tem em tantos lugares esportivos para a gente poder fazer a diferença, né? O voleibol ele traz isso e eu acho que a gente tem que tudo isso que a gente aprendeu no voleibol a gente tem que passar para frente. Legal. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado a todos e até amanhã às 21 horas. Beijo. Beijo, Douglas. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau. Isso aí.